e as bênçãos de Deus possam nos envolver nesta hora. O nosso tema é o ponto de vista. Trata-se do item 5 do capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse ponto de vista vai ser visto em função deste texto evangélico. Quando Jesus foi levado à frente de Pilatos, porque ele foi capturado pelos judeus, pelos responsáveis pelo farisaísmo, na época, que eram os líderes religiosos, eles, para transferir a responsabilidade, eles levaram Jesus até Pilatos, que era o governador da Judeia naquela época. Então, Pilatos entrou no pretório, que era aquele local mais amplo, chamou Jesus e disse: "Tu és rei dos judeus?" Respondeu Jesus: "Tu dizes isso de ti mesmo, ou outros te disseram isso a respeito de mim?" Respondeu Pilatos: "Acaso eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste?" Respondeu Jesus: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, o meu reino não é daqui." Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33 a 36. Nós vamos ver que Jesus respondeu a Pilatos de forma a que ele dizia a verdade sobre a sua responsabilidade, mas ao mesmo tempo se desvinculava de qualquer movimento que pudesse existir contra a autoridade da igreja que prevalecia na época nos judeus, que eram dominados pelos fariseus, que eram um grupo de judeus. Existem outros grupos de judeus, como os saduceus, como os samaritanos e outros mais. Mas, nesta época, era dominado pelos fariseus. Como o nosso tema é ponto de vista, nós vamos trazer apenas o significado de ponto de vista. O ponto de vista é um ângulo pelo qual nós observamos alguma coisa. É um modo de interpretar uma ideia ou uma situação. E que fatores interferem no ponto de vista? A profundidade do conhecimento do objeto, do conhecimento da situação, do conhecimento do tema, não é? E os valores pessoais. Isso interfere no ponto de vista. O objeto do nosso estudo, então, é esse capítulo 2 do Evangelho. Tá? Na verdade, esse ponto de vista vai versar sobre o materialismo e a chamada vida futura, que nós vamos verificar que é a vida espiritual e também as próximas encarnações da nossa vida. O materialismo, apenas para que nós possamos situar a situação, o materialismo não aceita nada que transcenda a matéria. Ele restringe todo o conteúdo da sua vida. A vida para o materialismo se restringe à vida material. Ele não admite nada que transcenda isso. Para eles, o homem nasce, morre, nasce, cresce, envelhece e morre. E morre no sentido exato da palavra. Morre mesmo. Não continua. Não sobra nada para contar a história. Né? Então, é o conceito materialista de que a vida física é... Não existe nada nem antes de nascer, nem nada depois da morte física.
uma vida física é a existência, é total. Se nós vamos viver 5, 10, 15, 20, 30, 50, 60, 100 anos, vai ficar restrita a nossa existência a esse período. Tá? Todos os seres são novos e desconhecidos entre si. Por que nós estamos dizendo isso? Porque veja, se aquela criatura que está nascendo, ela está saindo do zero, ela está surgindo do nada, não existe antecedentes, ela não tem vínculos. Né? E ao morrer, ela desaparece. Então não há vínculo nenhum. Todos os seres, para o materialista, são novos e desconhecidos entre si. Né? Nós vamos ver que a nossa interpretação é diferente. São aleatórias as diferenças de situação entre eles. O que quer dizer isso? Para o materialista, a vida nossa é regida pelo caos. Ou seja, não há uma programação. Porque ninguém, para eles, os acontecimentos vão se sucedendo de uma forma que, teoricamente, se chama de caótica. Porque ninguém sabe o que vai acontecer e não tem nenhum parâmetro para relacionar o que aconteceu. Se aconteceu por isso, por aquilo, não há parâmetro. Vai acontecendo. Se acontece um acidente com um menino de 5 anos na rua, simplesmente aconteceu. Aconteceu e acabou. Pura e simplesmente assim. Porque, não havendo nada nem antes nem depois, não há outra alternativa. Apenas a genética é considerada. Todos os nossos problemas físicos, as nossas enfermidades, as nossas dificuldades, todas, elas são determinadas pela genética, ou seja, pela hereditariedade. Não há nenhum outro fator não físico que possa interferir nesta interpretação. Então nós vemos que no materialismo o cérebro é o centro da inteligência e dos pensamentos. O próprio conceito de mente para os materialistas é um pouco relativo, porque mente tem uma conotação não tão materialista quanto eles entendem. Nós poderíamos dizer que o materialismo pode evoluir. Por quê? Porque o próprio conceito de matéria está se modificando. Hoje existem matérias que são consideradas matérias cientificamente, que antes não eram consideradas matéria. E é possível que a evolução vá fazer um dia, não é, que ele evolua bem mais, e aí, então os próprios materialistas poderão ter um conceito bem mais completo, bem mais apropriado do que o que eles têm agora. Não crendo em Deus, porque Deus não é matéria, não é? Deus não é matéria, eles não creem em Deus. Portanto, tudo é obra do homem. Não é? O homem que fez o universo. Pelo materialista, o universo apareceu do nada. Simplesmente apareceu. Em contraponto ao materialismo, aí que vem a história do ponto de vista. O ponto de vista materialista é esse que nós apresentamos. É claro, de uma maneira sucinta, incompleta e não perfeita. Mas retrata o que nós, dentro das nossas limitações, percebemos mais claramente. Mas o ponto de vista da vida futura nos traz um novo mundo. Nos traz uma nova circunstância. Porque a vida futura é a própria transcendência da matéria. Ou seja, a vida futura é aquilo além da matéria. Depois da matéria. Interpretada de uma forma como sendo a vida espiritual.
Mas nós podemos dizer que a vida futura é também uma próxima encarnação. Também vida futura são os nossos próximos dias. Mas o importante é que no conceito de vida futura, que foi extraído daquele texto evangélico lá, que diz, meu reino não é deste mundo, não é? É de onde se extrai o conceito da vida futura. Porque nós temos que caminhar para o reino de Deus. O reino de Deus pode ser, vamos dizer assim, um ambiente, como pode ser o nosso próprio interior. Para que nós estejamos num ambiente que possa ser considerado o reino de Deus, que seria um ambiente de paz, harmonia, entendimento, conhecimento, amor, não é? Nós temos que ter esses sentimentos dentro de nós. Para quê? Porque nós vamos viver no ambiente que nós projetamos. O conceito básico: a vida continua após a morte física. Veja, este é um ponto fundamental. E nós vamos ver que este assunto foi colocado no capítulo 2 do Evangelho, logo em seguida ao primeiro, que se intitula Eu não vim destruir a lei, referindo-se à lei de Moisés, aos 10 mandamentos. Então, na verdade, o primeiro conteúdo espírita do Evangelho segundo o Espiritismo, que está em primeiro lugar, é a vida futura. Por que isso? Porque ela é a base de tudo. Sem vida futura, não existiria vida espiritual. Sem vida futura, não existiria tudo isso que a doutrina espírita prega. E não existiria a doutrina espírita, porque não haveriam os espíritos para ditar, através dos médios, para Allan Kardec, todos esses conceitos que embasam aquilo que nós chamamos de codificação kardeciana, ou seja, a compilação, a sistematização, a organização de todo o pensamento dos espíritos, de forma a formar uma doutrina organizada. Isso é que nós damos o nome de codificação, ou seja, codificar, organizar, esquematizar, montar de uma forma fácil de entender, de se entender e de maneira progressiva. Uma consequência natural da continuidade da vida após a morte é a existência da vida antes do nascimento. Porque após uma morte física, o espírito retorna ao mundo espiritual e volta a reencarnar, dependendo das circunstâncias. Mas na maioria das vezes, no plano físico, é isso que acontece. Então nós temos que entender aqui a vida futura que nós estamos falando sob o ângulo da doutrina espírita. Porque todas as religiões, elas tratam de vida futura, de uma maneira ou de outra. Nós vamos pegar as religiões africanas, que se comunicam com os espíritos, não é? Eles têm uma ideia de vida futura. Eu não conheço qual é o embasamento teórico, mas eles têm. A Umbanda, que é um sincretismo do candomblé com as igrejas dominantes à época da escravidão, também ela vive da comunicação com os espíritos. Então eles admitem a vida futura, mas não conheço, não consegui ler em lugar nenhum qual é o embasamento teórico e o que é essa vida futura para os umbandistas. Para o católico existe a vida futura. Se não existisse a vida futura, não haveria o conceito de céu, inferno, purgatório, limbo. Por quê? Porque esses seriam lugares para onde o espírito iria. E, havendo espírito, seria uma vida futura, que ela seria castigada, ou seria premiada, ou iria para o purgatório para refazer alguma coisa, né? Os orientais têm um conceito de vida futura.
é dos mais próximos do nosso, mas mesmo assim é muito diferente ainda do nosso conceito de vida futura. Algumas religiões orientais acreditam na reencarnação, a maioria delas. O shintoísmo, que prevalece no Japão, é que não admite. Mas a maioria deles admitem a vida futura, a vida espiritual, não é? E segundo algumas dessas religiões orientais, ele ia se reencarnando até alcançar o nirvana, ou seja, teria a paz, e aí então ele não reencarnaria mais. Mas nós, aqui, quando falarmos de vida futura, nós estamos falando da vida futura dentro do conceito espírita. E o conceito espírita que nós estamos procurando passar aqui de uma maneira bastante simples. Né? O nosso presente é consequência do nosso passado. Então, a nossa vida é encadeada, ela é vinculada. As encarnações são vinculadas, tendo de permeio o período em que vive na erraticidade. Erraticidade é um termo utilizado porque dizem que os espíritos, enquanto desencarnados, eles estão errantes, isto é, eles não estão fixados em um lugar. Errar não é cometer um erro. Errar no sentido é de estar desvinculado de uma localização estrita. Né? Mas nós sabemos que existem muitas colônias espirituais onde os espíritos passam uma temporada. Nosso Lar é o exemplo mais conhecido, não é? Que é o primeiro livro da coleção de André Luiz, ditada por ele, por André Luiz, para Francisco Cândido Xavier, né? Chico Xavier. Se o nosso presente é consequência do nosso passado, o nosso futuro é consequência do nosso presente. Então, nós estamos estabelecendo aqui uma vinculação direta de todos. A nossa vida como um todo, desde o princípio simples e ignorante até a angelitude, vai ser uma série de situações concatenadas, vinculadas umas às outras. As experiências já vividas vão possibilitar o avanço nas experiências, e essas experiências vão avançando dentro de um processo que é o processo da chamada lei do progresso. Se nós dissemos que o presente é consequência do passado e o futuro é consequência do presente, tudo tem uma causa. Veja, não há mais o caos. Não existe nada mais aleatório. Dentro do ponto de vista da vida futura, do Espiritismo, nada é aleatório. Tudo é vinculado. Tudo tem uma causa. E essa causa gera uma consequência, e essa consequência se transforma em causa, e assim sucessivamente nós vamos participando desse processo que nós podemos chamar de infinito, que é o processo da nossa evolução. A vida física. O que é a vida física dentro do ponto de vista da vida espiritual, da vida futura? O que seria a vida física? Dentro do ponto de vista da doutrina espírita, a vida física é um instrumento valiosíssimo para o nosso aperfeiçoamento. Podem dizer que, se você é muito espiritualizado, você vai esquecer a vida física. Como às vezes acontece, nós vemos alguns orientais que se exilam em algum ponto, no alto de algum monte, e fica ali simplesmente se desligando do mundo físico. Na verdade, nós reencarnamos exatamente pelo contrário. É para viver a vida física, mas de uma maneira que ela sirva de instrumento de progresso do espírito, que é a parte
eterna, que é a parte que vai sobreviver a tudo. A vida física vai, como nós já dissemos, vai existir aqui durante esses anos que foram destinados para nós. Que pode ser desde um dia até 100 e tantos anos. Eu não sei qual é a idade da pessoa que viveu mais no mundo, mas deve estar em torno aí de perto de 120, né? Pode ser qualquer coisa por ali, que seria o máximo que alguém já pudesse ter vivido. Então, a vida física ficaria restrita a isso, com essas variedades, para uns e para uns vivendo mais, outros vivendo menos. Então, a vida física é um pequeno período da existência, de nossa existência, que serve como um instrumento para o nosso aprimoramento. E é aqui que nós vamos ver as provas. Quando nós fazemos um curso, nós estudamos, no fim do ano a gente não tem, ou cada 2 meses, ou cada mês, não tem que fazer um teste para ver se nós aprendemos. Né? A vida física oferece também as oportunidades para nós testarmos a aquisição dos valores que nós estamos buscando. E esses valores estão contidos no Evangelho de Jesus. Nós diríamos que o valor maior é o amor, mas um amor que não tem nada a ver com o amor vulgar que se fala, amor de uma pessoa a outra. O amor que nós estamos falando é de um amor universal, de um amor pelo indivíduo, pelas pessoas, sejam elas quais forem, onde vivam, sejam próximas ou distantes. Então esse amor seria o vértice, o ponto da pirâmide. E dessa pirâmide iria trazendo as outras virtudes: paciência, humildade, simplicidade, tolerância. Tudo isso juntando vai formar o amor, que nós costumamos dizer que quando ele está colocado em prática, nós damos o nome de caridade. Por isso que a grande bandeira da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Não tem nada de fora da igreja, de fora da verdade. É fora da caridade, porque a caridade não tem dono. Ela não pertence à doutrina espírita. A caridade é um bem, é um dom que qualquer pessoa, independente da sua religião, pode adquirir. Mas a doutrina espírita entendeu que ela é o elemento primordial da nossa busca, da nossa luta, do nosso esforço, de todas essas experiências que nós vivemos. Então, nós já dissemos, a vida física é um meio de aperfeiçoamento do espírito. Né? Nós poderíamos dizer aqui, apenas citando uma situação evangélica, que está lá nos Atos dos Apóstolos, o Pentecostes é um dia de festa dos judeus. E ele corresponde a 50 dias após ao domingo da Páscoa. E estava após a morte de Jesus, estavam os apóstolos, os 12, reunidos no cenáculo. O cenáculo é um espaço mais amplo de uma casa, um espaço maior. E eles estavam ali em Jerusalém. E nesse dia do Pentecostes, surgiram como que línguas de fogo, pousando em cada um deles. E eles começaram a falar nos mais diversos idiomas. De tal forma que todos os que ali estavam, porque ali tinha gente de todas as partes, ali aquela região, nós sabemos, a cada 200, 100, 200 quilômetros, nós temos um outro dialeto, temos uma outra idioma, temos um outro país, temos uma outra comunidade, e eles estavam falando de forma que cada um dos que ali estavam, sejam sírios, medos, persas, todos entendiam. E Pedro saiu dali e fez um discurso. Pedro era um pescador, coração imenso, mas rude, simples, alma simples. E ele fez um discurso citando o profeta Joel. Então esse foi um fenômeno que não poderia existir se não existisse a vida futura, porque foi um fenômeno de comunicação. Foram os espíritos que editaram
que ajudaram Pedro no discurso foram os espíritos que projetaram essas línguas de fogo, que vieram trazer a possibilidade de todos os apóstolos falarem em idiomas. Tanto é que muitos que estavam ali vendo, achavam que eles estão cheios de moço, isto é, eles estão bêbados, porque eles estavam falando. Mas outros falaram, não, como é que pode os galileus ignorantes, que a Galileia era uma das províncias mais ignorantes da Palestina, e eles estavam falando os outros dialetos, e falando com propriedade sobre os assuntos, o que era mais importante. Sem a vida futura, não haveria os endemoniados. Porque o que é um endemoniado? É um espírito desequilibrado, em sofrimento, atuando sobre o indivíduo. O endemoniado é o indivíduo. O espírito, eles davam o nome de demônio, que é uma tradução de daimon, que significa espírito. Depois se generalizou o demônio como sendo um espírito mau. Mas na verdade seria um espírito. Então, se é um espírito, sem a vida futura, dentro do nosso espírito, não poderiam haver aqueles endemoniados que Jesus curou. Inclusive aquele, quando ele desceu lá da transfiguração, outro fenômeno que não teria acontecido se não houvesse o Espírito, porque foram materializados Moisés e Elias junto de Jesus, que se transfigurou no Monte Tabor. E quando ele desce de lá, ele vai encontrar aquele, eles chamam de epilético, porque o espírito provocava a epilepsia. Então o pai chega, Senhor, cuida de meu filho, ele ora se joga na água, ora se joga no fogo, ele está desequilibrado. Eu o apresentei aos seus apóstolos e eles não o puderam curar. E Jesus então liberta aquele jovem. Se não houvesse a vida futura, não houvesse a vida espiritual, não haveria este espírito para interferir na vida. E não haveria um espírito interferindo na nossa vida negativamente, muitas vezes, na mais das vezes positivamente, mas não haveriam companheiros nossos que muitas vezes se apresentam nesta casa sob uma influência negativa que os faz sofrer muito. Então eles buscam um conforto espiritual para se libertar. Se não houvesse a vida futura, não haveria o Espírito para interferir. Então nós vamos ver que esse conceito de vida futura, de Espírito, é o mais básico da doutrina espírita. Sobre ele está montada toda a estrutura do Espiritismo. Quais seriam as consequências para nós se nós estivéssemos ligados ao ponto de vista do materialismo? Vamos supor que eu entenda que a vida minha é exclusivamente material. O que iria acontecer? Uma delas seria a disputa pelos bens materiais. Porque se eu não admito vida espiritual, toda a minha alegria, a minha felicidade, o meu prazer, a minha satisfação estará vinculada aos objetos materiais. Interessante é que esse é um aspecto que prevalecia naquela época com relação aos sacerdotes da Judéia. Eles não tinham noção da vida espiritual. Eles achavam que o Cristo que iria vir, ele iria beneficiá-los fisicamente, iria derrotar os seus adversários e enriquecê-los. Eles não pensavam numa recompensa espiritual, porque eles não tinham ainda a maturidade para isso. Hoje, com a doutrina espírita, nós já podemos perceber que nós somos muito mais do que esse amontoado de carne, ossos, tendões, nervos e outras coisas mais que os médicos poderiam explicitar com melhor conhecimento. Os poucos anos de vida é tudo que se tem. Então, vai se procurar viver
conforme a mentalidade de cada um, porque vejam, existe um tipo de materialismo que foi gerado pela repulsa que lhes foi causada em encarnações anteriores, principalmente a época da Inquisição. A época em que as religiões da época eram dominadoras, e elas impunham, e elas faziam o que queriam com os indivíduos. A Inquisição é um exemplo disso. Então veja, alguém que queria entender a vida espiritual, que queria ter uma religiosidade, queria ter um sentimento mais profundo de vida, ao impacto com essas coisas, ele se rebela. E vem, reencarna e se reencarna ainda rebelado contra as religiões. Então esse é um materialista que ele está em condições de se melhorar mais rapidamente. E este é aquele materialista que nós vemos, não é possível, ele é materialista, mas é tão bom. Ele faz o bem. Ele é dedicado. É uma pessoa que busca desenvolver assistência social. Eu conheci alguns materialistas, se diziam materialistas, mas que faziam bem, eram pessoas extremamente humanas, né? Embora eles não tivessem o entendimento, não é? Mas são exceções à regra, não são a maioria. A maioria mesmo dos materialistas, eles vão viver segundo o conceito materialista, porque esse conceito de assistência social pode até ter um cunho materialista, mas na verdade ele tem um cunho moral muito mais importante. Veja, os poucos, esse ponto de vista, quando é dominante da pessoa, ele gera depressão nos mais fracos. Vamos supor que eu seja um indivíduo com condições físicas muito precárias. Eu seja pequeno, feio, torto, deformado. O que eu vou esperar dessa vida se eu achar que ela é a única, dessa vida física, se eu achar que ela é a única? Vai gerar uma depressão. E a depressão vai gerar, mesmo naqueles que dispõem das condições materiais. Veja, os orgulhosos. O orgulhoso é o indivíduo mais suscetível à depressão. Porque tudo o magoa. Tudo aquilo que não o exalta, não o coloca numa posição de destaque, o fere. Ele é suscetível a todas. E o que vai redundar isso na sua vida? Vai redundar um sofrimento que a maioria das vezes vai gerar uma depressão. E nós estamos vendo que a depressão parece que é a doença deste século. Prepotência dos mais fortes, que também vai gerar, a prepotência vai gerar complicações imensas. Uma exacerbação do egoísmo, do orgulho, da verdade. Por quê? Porque se a vida é apenas aquele momento da matéria, eu tenho que exercer uma força, eu tenho para que eu possa usufruir das condições. Tá? Nós vamos ver, tem aqui, a velhice se torna um tormento, o medo da morte, porque a morte termina. Imagina se eu estou bem velhinho, bem fraquinho, eu já estou quase, mas não tanto. Aí, eu estou bem velhinho ali, e eu fico um pouquinho mais doente, e eu começo a pensar, poxa vida, eu vou sumir para o espaço, eu vou evaporar, eu vou transformar-me em pó, porque ao enterrar ou ao cremar, nós vamos ser transformados em pó, fisicamente. Se eu admito que eu sou apenas físico, vai gerar isso uma situação de medo. Logicamente, podem existir pessoas que são extremamente corajosas e não têm isso. Mas o normal é que o materialista, nessas condições, ele tenha medo e sofra mais do que os outros. As limitações ou enfermidades físicas são castigos. Aquela célebre pergunta, né?
Por que eu? Por que meu filho? Por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu isso com meu filho? Essa tragédia é tão grande. Como é que o materialista pode entender isso? Ele simplesmente não pode. Porque ele, como admite o caos e a aleatoriedade, ele vai achar que aquilo foi aleatório. Mas se foi aleatório, não podia ser aleatório com o outro. E não com ele ou com o filho dele. Não é? Todas essas limitações. E não entender o porquê das coisas. Agora vamos ver as consequências do ponto de vista da vida futura. A principal consequência, eu não vou até citar todas, a principal consequência, ela está vinculada à fé em Deus e à fé no futuro. A fé no futuro é a mesma coisa que fé em Deus, porque o meu futuro está determinado pelas leis de Deus, que são leis de justiça. Deus é justo e misericordioso. O ponto fundamental da vida futura, da vida espiritual, é a justiça. A partir do conhecimento da vida futura, nós vamos entender que Deus é justo e bom. Tudo o que nos acontece é necessário que aconteça, seja agradável ou seja desagradável, porque reflete uma necessidade. A partir do momento que eu tiver esta fé, esse conceito, essa confiança, eu vou estar simplesmente harmonizado com tudo o que acontece. Eu não vou ter medo de nada, porque tudo que me acontecer é importante que aconteça para o meu próprio bem. Se for um sofrimento, é para testar a minha capacidade, e é um reflexo de um comportamento negativo meu do passado. Então, a justiça se mostra de uma maneira tão perfeita, e ela ao mesmo tempo é misericordiosa, porque o amor cobre a multidão de pecados. Aquele que pratica o bem, o amor, a bondade, ele está se libertando daquelas máculas perispirituais que estão presas ao seu perispírito, que as quais ele traz, e que se ele não tivesse essas atitudes, ele ia ter que ser testado através de um sofrimento mais forte e mais difícil de ser superado. A doutrina espírita nos traz, amigos, tudo isso, essa força imensa, esse entendimento da vida, para que nós sejamos cada vez mais fortes e cada vez mais